Compatriotas, eu sou Cibele Laura, candidata a deputada federal por São Paulo pelo partido Pátria Livre 5407. Em meu canal eu desenvolvo pautas voltadas para geopolítica principalmente, mas não somente isso, tá? E sobre economia, chamo vocês a umas reflexões a respeito, eu tento mais refletir a respeito. Embora algumas pessoas dizem que meus vídeos são didáticos, a minha proposta é a reflexão, porque eu acredito que um povo consciente, ele pode fazer a diferença. Então eu chamo as pessoas à reflexão para pensar a respeito de temas que não são populares, temas que a grande mídia não dissemina, temas que a escola infelizmente não ensina e nós ficamos constantemente negligenciados de um assunto principal que faz parte da vida de todo brasileiro. Um dos assuntos que eu trago bastante é a inserção do Brasil no cenário geopolítico. Se o Brasil não tiver uma inserção no cenário geopolítico boa, se a forma como o Brasil interage com os outros países, principalmente os países do centro do capitalismo, estando nós na periferia do capitalismo, a partir dessa interatividade, a partir dessa inserção que vai dizer como o Brasil está por dentro. Isso daí é fundamental. Não existe nenhum país que interaja geopoliticamente com outros países sem interdependência ou sempre subjugado que possa dar bem-estar social à sua população. Pesquise sobre os países, como eles estão inseridos no cenário geopolítico e como eles oferecem bem-estar social para a sua população. Está intrinsecamente ligado as políticas públicas daquele país, o desenvolvimento industrial, enfim, educação, saúde, etc. Tudo que está relacionado ao contexto desse país, do povo, do bem-estar social e a sua inserção no cenário geopolítico. Por isso é muito importante que você conheça sobre geopolítica, sobre geoeconomia, o que acontece, por que o país precisa tirar o pobre da pobreza, mas ele precisa visar lá fora, ele precisa fazer igual a China, precisa visar a sua colocação no cenário geopolítico. A gente tem que parar de ser capacho do centro do capitalismo, capacho das superpotências. Nessas grandes nações, o setor privado, ele é amigo do setor estatal. Ele não é inimigo. Essa concepção de inimizade, de divergência entre Estado e iniciativa privada só acontece aqui, no Brasil e em países da periferia do capitalismo. Porque lá, no centro do capitalismo, nessas megapotências, eles têm consciência de que sem setor privado forte, o país não se desenvolve. E sem um Estado forte, o setor privado também não desenvolve. A retórica de que a retórica de Estado mínimo, a retórica de quase nula participação do Estado na economia, isso é balela. Isso daí vem de uma guerra ideológica que a gente sofre para nos deixar constantemente perdidos, para nos deixar aí constantemente estupidificados e emancipados da realidade mesmo do que é o desenvolvimento de uma nação. Para uma nação se desenvolver, ela precisa ter um setor privado forte e um Estado tão forte quanto. E precisa estar muito bem inserida no cenário geopolítico. A sua inserção neste cenário é fundamental para que o povo tenha qualidade de vida dentro do seu país. Infelizmente, em época de campanha, o candidato não vai chegar e vai te chamar para essa realidade nunca. Isso aí você pode ter certeza, porque ele quer ganhar voto, ele vai falar sobre políticas públicas, principalmente, vai falar sobre construir hospitais, educação, saúde, e isso é fundamental mesmo, todos nós queremos isso, mas para que isso aconteça, existem certos assuntos que precisam ser destrinchados, que precisam ser levados ao conhecimento da população. E em época de campanha, principalmente, porque o povo está prestando atenção. Hoje nós não somos mais reféns de horário eleitoral, a gente tem a internet, os candidatos têm a sua página na internet, podem interagir com vocês, conversar a respeito, e o que a gente vê é o blá 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 de horário eleitoral. Vote em mim, porque eu vou te trazer
eu vou te trazer melhorias, eu vou trazer melhorias para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado e blá 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 blá, hospital, isso, aquilo. Ele não vai chamar você para a realidade. Então vote em quem descortina a realidade. Vota em quem te ajuda a pensar, em quem te faz refletir, em quem te torna consciente, porque é o conhecimento que nos liberta. Em quem fala a verdade. Isso está na Bíblia, gente. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, você dê o seu voto para quem diz a verdade para você. E não para quem fica cantando música política na tua orelha e não mostra como fazer, ok? Conheça o meu canal e conheça aí os meus projetos que eu vou desenvolver ao longo da campanha, ok? Tchau, tchau.